Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma diquinha hoje em tricô. Eu já fiz um vídeo sobre essa mesma dica em crochê e já coloquei no ar. Eu vou colocar esse vídeo do crochê linkado aqui no card, no izinho que fica no topo à direita no vídeo. Hoje nós vamos falar em tricô. Como fazer a amostra e saber quantos pontos a gente quer para uma peça, quer ou precisa, né, como eu falo, para fazer uma peça. Aqui no caso eu trouxe como exemplo um cachecol que eu já postei essa peça. É um cachecol bem fácil para tricô iniciante, todo feito só em ponto meia. Eu fiz uma amostra com o mesmo fio que eu usei para fazer o cachecol, o fio de primeira com Tex 468. Isso, eu ia chutar certo. 468 a Tex dessa lã, da Cisne. Então, para o cachecol, eu usei a agulha de tricô número 8. E para trazer essa diquinha para vocês, para fazer a amostra, eu usei a agulha 3,5, tá bom? Então, o que acontece? Olha a diferença que dá no ponto já, né? Claro que aqui eu não tenho o mesmo número de pontos que aqui. Mas olha só a diferença, como fica, né? Como aqui fica mais fofinho. Aqui, essa agulha, ela é mais larga do que é indicada para esse fio, tá bom? Esse fio aqui, o ideal, como eu falo, né? Que aqui eu gosto de colocar essa questão de agulha entre aspas. O ideal seria uma agulha 5, 5,5, por aí. Eu usei a agulha 8 para ficar uma peça bem molinha. E aqui eu usei uma agulha bem abaixo também do indicado, para dar bastante diferença mesmo, e vocês verem, entendeu? Que é uma coisa que eu sempre ressalto, é que a agulha é questão de gosto, de preferência, tá bom? E essas indicações que as fábricas, que as marcas dão, é uma questão do senso comum, mas não que você não possa usar uma outra que você prefira. E saindo dessa explanação toda, olha só, aqui eu tenho 10 pontos, aqui eu tenho 21. Você vê a diferença que dá, né? Se eu tivesse feito 21, ainda daria uma diferença grande para essa peça aqui. E o que acontece? Aqui no caso, para um cachecol, não é tão, né, importante, mas se você fosse fazer uma blusa, uma outra peça que precisasse de centímetros em tricô, como saber, você fazendo com outro fio e com outra agulha, quantos pontos você precisaria? Seria basicamente isso, você pega o mesmo ponto da peça que você quer repetir. Aqui eu também fiz meia, também fiz direito e avesso em meia, fica bem diferente, não é? Mas é o mesmo ponto. Aqui fica parecendo tricô, né, gente? Mas não é não, olha lá. Frente e verso são iguais, porque eu fiz tudo em ponto meia mesmo, olha lá. Então, o que acontece? Essa peça aqui ficou com exatamente 17 centímetros, com 21 pontos. Essa peça aqui eu fiz com 10 pontos, ela ficou, eu medi aqui, mas já esqueci, gente. 5 centímetros e meio, aqui ficou meio mesmo. Uma dica que eu dei no vídeo sobre crochê, e é importante, é o seguinte. Para fazer a amostra, a gente precisa fazer a conta dos centímetros exatos que deu. Exato, gente. Se tivesse dado 5,2 ou 5,8, eu ia fazer conta para 5 centímetros, ponto 2 ou 5 centímetros, ponto 8. Porque no final, quando você multiplicar vários, tipo se eu precisar de 10 peças dessas, se eu precisar de 100 pontos, olha a diferença que já vai dar se eu arredondar os centímetros, não é? Então, isso é uma dica muito importante com relação a amostrinhas. Porque já teve mais de uma pessoa, tá, gente? Eu não estou falando de ninguém específico, não. Já teve mais de uma pessoa que veio me pedir ajuda para saber quantos pontos ia fazer numa determinada peça. Aí eu falava para a pessoa fazer a amostra, porque é importante que seja no ponto da pessoa, né, gente? Uma amostra minha não serve para outra pessoa, serve só para mim, porque é no meu ponto, com o fio que eu estou usando, com a agulha que eu estou usando e no meu ponto. Isso faz diferença também. Então, no caso, a pessoa arredonda os centímetros, o centímetro que dá, e dá diferença no final. Aí fala assim, deu tantos, deu, sei lá, 2,5 centímetros. Imagina ainda mais uma amostra de 2,5 centímetros. É bem pequenininha, né? Aí você multiplica isso por 10, se você roubar ou acrescentar
que seja 1 ou 2 milímetros, já vai dar uma diferença boa em pontos no final, não é? Vai acabar dando erro. Então, é importante que você se pegue exatamente aos centímetros da sua amostra, tá bom? Então, aqui no caso, se eu quisesse fazer um cachecol de exatamente a mesma largura desse, nessa agulha aqui, com o mesmo fio, nessa agulha aqui eu tenho 5,5 centímetros, eu teria que fazer 32 centímetros mais ou menos, né? Entre 32 e 33 centímetros, para conseguir os 17, não é? Porque seriam 20 pontos seriam 11 centímetros, 30 pontos seriam 16,5, né? Eu precisaria de mais 2 centímetros, né? 2 centímetros não, perdão. Eu precisaria de mais meio centímetro. Então, aqui no caso, pelo que eu estou vendo, seria mais um ponto. Olha lá. Então, eu faria 31. No caso, para eu converter, fazer um cachecol com o mesmo tamanho desse nessa agulha, aqui fazendo as contas de 5,5 centímetros para 10 pontos, eu precisaria de 31 pontos, né? Para chegar a essa largura. É importante ver isso, porque se eu tivesse contado menos os milímetros, talvez eu fizesse 35, ou então, entendeu? Dá essa diferença aí. No caso, aqui são 21 pontos que eu fiz nessa peça. Aqui, para eu fazer a mesma peça, com a mesma largura, no caso, né, eu precisaria de 31 pontos, mais ou menos, não é? Então, pessoal, essa é basicamente a dica. Mas outra importante consideração para fazer é o seguinte. Aqui no caso, eu fiz com ponto meia. Esse ponto, ele é simples, né? É básico e não tem múltiplo aqui no caso. Mas se você for fazer uma peça que tenha múltiplo no tricô, você vai precisar fazer a amostra com o número desses múltiplos. Então, se for múltiplo de... Vamos dar o exemplo, já que eu fiz aqui com 10 pontos. Se a sua peça tiver ponto múltiplo de 10, você vai precisar fazer uma amostra ou de 10 pontos ou de 20 pontos, entendeu? 30 já é muita coisa. Por menor que você use a agulha, por mais fino que seja o ponto, para a amostra não é necessário que você faça 30 pontos, tá bom? Uma amostrinha, o ideal é que ela tenha pelo menos 5 centímetros mesmo, entendeu? E que ela seja no mínimo quase quadradinha. Aqui eu fiz até um pouquinho maior, aqui eu fiz meio um retângulozinho, mas se ela tivesse aqui esse tamanho aqui já dava para ter ideia, tá bom? Não precisa ser um quadrado exato, não. Mas é só para desenvolver o ponto e para ter ideia, tá legal? Então é isso, meus amores. A dica de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura, tá bom? Que a gente esclarece de outra forma, esclarece melhor. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.